Muito bem, retornando, desta vez com a semana 6, PET 3, sétimo ano do ensino fundamental, professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Alô aluno, alô aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Semana 6 do PET 3, sétimo ano do ensino fundamental, tema Revoltas Coloniais. Você irá aprender sobre os conflitos no período colonial da América Portuguesa. Você deverá ser capaz de compreender os principais conflitos, os motivos que os originaram e as consequências desses conflitos. Portanto, estamos começando mais uma videoaula, desta vez, semana 6, Revoltas Coloniais. No período colonial brasileiro, conhecido também como América Portuguesa, diversos conflitos surgiram, principalmente na região Nordeste e Sudeste. De maneira geral, esses conflitos eram contra o domínio dos portugueses sobre os colonos, aumentando impostos ou controlando a saída de mercadorias. Abordaremos então algum desses conflitos. Revolta dos Beckman. Ocorreu no Maranhão no ano de 1684. Com a União Ibérica, o que foi a União Ibérica? Foi um período entre que Portugal e a Espanha tiveram a união, ficaram sobre o mesmo rei. A junção das coroas de Portugal e Espanha entre os anos de 1580 e 1640. Toda a América passou a ser governada pelos espanhóis. E nesse contexto foi criada a Capitania do Maranhão e Grão-Pará. A região possuía um comércio muito tímido, focado principalmente nas chamadas drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Especiarias como canela, alecrim e anil. E o trabalho era feito por índios escravizados. Em 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio em São Luís fosse feito somente pela Companhia de Comércio do Maranhão, monopólio desta companhia. A revolta se inicia devido a 3 fatores. O primeiro é a insatisfação com o monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão. A segunda foi a proibição do uso de mão de obra escravizada indígena. E a terceira foi o fato do governador da região, o senhor Francisco de Sá e Menezes, morar em Belém, ao invés de residir em São Luís. Um grupo de homens bons, os chamados homens bons, políticos e pequenos proprietários de terra, liderados por Manuel Beckman, invadiu a casa de Estanco e propôs retirar o governador do poder. Entretanto, nem todos aderiram ao movimento. E em 1895, Manuel Beckman foi condenado à forca pela participação na revolta. Outros líderes também foram punidos. Então aqui estamos imagens representativas da revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, que relata aí uma insatisfação dos colonos em relação à política metropolitana. Aqui mostra um quadro mostrando, a revolta, e aqui uma representação de Manuel Beckman. Não resta outra coisa, senão cada um defender-se por si mesmo. 2 coisas são necessárias: a revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas, a fim de recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Essa era a opinião de Manuel Beckman, contrário aí, ao trabalho dos jesuítas aqui no Brasil. Guerra dos Emboabas aconteceu aqui nas Minas Gerais. O ano foi 1707. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, gerou um certo alvoroço entre os colonos de outras partes da América Portuguesa e de Portugal.
Centenas de imigrantes começaram a vir para o território mineiro em busca do famoso metal precioso, o ouro. Essas pessoas recebiam o nome de emboaba. Emboaba significa estrangeiro na linguagem indígena. Por causa das botas que usavam, se assemelhavam a uma ave, né? E aí as botas, né, eles consideravam eles parecidos com uma ave. E tinha o nome de emboaba, que significa estrangeiro. O conflito se formou porque os paulistas queriam ser os únicos a explorar a região das minas. Mas a corte portuguesa não deu esse monopólio a eles, e os emboabas acabaram disputando os territórios com eles. Emboaba é aquele estrangeiro. Os paulistas se consideravam o dono das minas, mas como a notícia se espalhou, vieram pessoas de todos os lugares, os chamados estrangeiros, que passam a disputar com os paulistas o domínio na exploração do ouro na região das Minas, que hoje se chama Minas Gerais. Liderados por Manuel Nunes Viana, os emboabas armam uma emboscada em um local chamado Capão, próxima à cidade de Tiradentes. Rendem e executam os paulistas no episódio chamado de Capão da Traição. Vários paulistas conseguem fugir e migram para a região de Mato Grosso e posteriormente Goiás, onde também encontram ouro. Então esses bandeirantes que estavam envolvidos nesse conflito chamado Guerra dos Emboabas, eles vão ser responsáveis também pela descoberta de ouro em outras regiões do Brasil. Destaque aí para a região que chama-se hoje Goiás e Mato Grosso. Aqui representações do que foi a Guerra dos Emboabas, esse conflito na região mineradora, uma disputa pelo monopólio de exploração do petróleo entre os estrangeiros e os paulistas, que consideravam descobridores e no direito de explorar. Os vencedores vão ser os estrangeiros, né, que nós já vimos aí a emboscada que eles fizeram. Guerra dos Mascates. Vamos lá então. A Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco no ano de 1710. Entre os anos de 1630 e 1654, os holandeses invadiram e governaram a região de Pernambuco. Durante boa parte desse período, a região teve Maurício de Nassau como líder, e em seu governo ele se mudou para Recife e modernizou a cidade. Maurício de Nassau era um príncipe holandês que, durante o domínio da Holanda no Nordeste, ele veio para o Brasil pessoalmente. Maurício de Nassau modernizou a cidade de Recife, ampliando as liberdades para os cidadãos de Pernambuco. Entretanto, antes da chegada dos holandeses, a principal cidade pernambucana era Olinda, considerado polo produtor na época. Com a expulsão dos holandeses de Pernambuco, a tensão entre senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife aumentou, pois a Holanda colonizou as Antilhas, ali na América Central, e passou a produzir um açúcar de melhor qualidade do que o açúcar produzido em Pernambuco, diminuindo aí os seus custos e gerando uma concorrência muito forte com o açúcar brasileiro, né? Então ocorre um endividamento dos senhores de engenho aqui no Brasil. E eles passam a pedir dinheiro aos portugueses para manter suas produções. Para piorar, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob o controle da cidade vizinha. Os comerciantes de Recife, apelidados de mascates, conseguiram elevar a condição de Recife à vila e assim ter sua própria Câmara Municipal. A medida desagradou o pessoal de Olinda, que ficaria sem os impostos de Recife, e a definição das fronteiras entre as duas cidades deu início a um conflito. Em 1710, os latifundiários olindenses invadiram Recife.
Mas semanas depois, os recificenses conquistaram a cidade, apoiados pelas outras capitanias. O rei nomeia então Félix José de Mendonça como novo governador de Pernambuco, que numa sábia decisão, para acabar com a disputa, a rivalidade entre Recife e Olinda, ele decide que o governo fica a cada 6 meses em uma das cidades. Ou seja, 6 meses a sede do governo ficou em Olinda, 6 meses depois em Recife, e assim sucessivamente, colocando fim a essa rivalidade aí entre Recife e Olinda. Aqui nessa foto dá para a gente perceber aí, Recife está na região do litoral, hoje é capital, e Olinda é subindo um pouco as montanhas. Aqui a igreja em Olinda e aqui a praia em Recife. Vamos falar então de mais uma revolta. A revolta de Filipe dos Santos, também chamada de Revolta de Vila Rica. Aconteceu aqui em Minas Gerais em 1720. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o território passou a sofrer com o controle da coroa portuguesa sobre a extração do metal. Para isso foram criadas as casas de fundição, local onde os garimpeiros deveriam levar o ouro em pó, que era derretido e transformado em barra, retirando assim, dessa maneira, o chamado quinto do ouro, imposto cobrado, e que retirava 1/5 do ouro extraído para a coroa portuguesa. Essa cobrança e outras formas de controle deixaram a população insatisfeita. O governador da época, Conde de Assumar, passou a levar suas tropas para verificar suspeitas de contrabando. Um grupo de comerciantes e mineradores, liderados por Filipe dos Santos, que era também um minerador, um garimpeiro, atacou a residência do ouvidor Mor, autoridade responsável pela justiça, e em uma dessas verificações. Entretanto, as tropas portuguesas contiveram o levante e Filipe dos Santos foi condenado à forca e ao esquartejamento. Esse é o crime mais grave, é o crime de lesa majestade, ou seja, roubar a rainha ou roubar o rei. Esse crime era passível de punição, forca e esquartejamento. Aqui representações da figura de Filipe dos Santos, aqui. E aqui o dia do embate, com o ouvidor Mor. Assim então, terminamos a semana 6 do PET 3, alunos e alunas do 7º ano do ensino fundamental. Muito obrigado a todos que estiveram comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber sempre notificações de novas postagens. E se você, aluno, está em débito com alguma atividade do PET 3, aproveite essas videoaulas. Elas são feitas com carinho para vocês mesmos, tá? Então aproveite, veja a videoaula, faça o exercício e me envie as suas atividades relativas ao PET 3, tá ok? E para você, aluno que está em dia com essas atividades, parabéns, continue assim. E a gente retorna nas nossas próximas videoaulas com um novo PET, tá ok? A todos, muito obrigado. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História.